Imagine acordar um dia e perceber que algo mudou. Não algo óbvio como um prédio diferente ou uma rua que desapareceu, mas uma sensação estranha de que certos detalhes da sua vida não estão exatamente onde deveriam estar. Uma lembrança parece deslocada, uma decisão tomada no passado não faz mais sentido, um evento importante parece ter sido reescrito. E se isso não fosse apenas falha da memória? E se a própria realidade pudesse ser editada como um arquivo digital? Essa é a inquietante hipótese do multiverso controlado. A ideia de que alguém, ou algo, pode interferir, ajustar e reprogramar universos inteiros. Durante décadas, a ciência considerou a realidade como algo fixo, regido por leis imutáveis. No entanto, com o avanço da física quântica, essa visão começou a ruir. No mundo subatômico, partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, escolher caminhos diferentes e até influenciar eventos passados. Essa estranheza levou à criação da teoria do multiverso, que sugere a existência de infinitas realidades paralelas, onde cada decisão, cada possibilidade se desdobra em um novo universo. Segundo essa teoria, para cada escolha que você faz, existem universos onde você escolheu diferente. Em um deles você seguiu outro caminho profissional, em outro mudou de cidade, em outro conheceu pessoas diferentes. Tudo isso coexistiria, separado por finas barreiras dimensionais. Mas e se essas barreiras não fossem intransponíveis? E se houvesse uma forma de navegar entre esses mundos? Ou pior, de editá-los? A ideia de edição da realidade parece coisa de ficção científica, mas começa a ganhar ecos em algumas das pesquisas mais avançadas da física moderna. Cientistas que estudam computação quântica, simulações cósmicas e estrutura fundamental do universo levantam uma possibilidade perturbadora. E se o universo for, na essência, um sistema de informação? Se tudo for feito de dados, então talvez a realidade possa ser reprogramada. Alguns teóricos sugerem que o cosmos se comporta como um gigantesco código, regido por regras matemáticas profundas. As leis da física seriam, nesse sentido, linhas de programação extremamente sofisticadas. Se isso for verdade, então alterar a realidade equivaleria a modificar esse código fundamental. A pergunta que surge é inevitável: quem teria acesso a esse sistema? Uma das hipóteses mais controversas é a da simulação. Segundo ela, nossa realidade pode ser uma espécie de ambiente computacional extremamente avançado, criado por uma civilização muito mais desenvolvida. Se vivemos dentro de uma simulação, então a edição de eventos, memórias e até da própria história seria tecnicamente possível. Pequenos ajustes poderiam explicar falhas na realidade, coincidências improváveis, efeitos Mandela e acontecimentos que parecem desafiar qualquer lógica estatística. O chamado efeito Mandela é um dos fenômenos mais intrigantes ligados a essa ideia. Milhares, às vezes milhões de pessoas compartilham lembranças idênticas de fatos que oficialmente nunca aconteceram daquela forma. Nomes, datas, frases famosas, logotipos, eventos históricos, tudo parece ter sido alterado, como se uma versão antiga da realidade tivesse sido substituída por outra. Seria isso apenas falha coletiva da memória? Ou estaríamos testemunhando os rastros de edições feitas no tecido do multiverso? Se alguém pudesse editar realidades, que tipo de poder isso representaria? Mais do que controlar governos, economias ou exércitos, significaria controlar o próprio destino da existência. Uma entidade com esse nível de acesso poderia apagar guerras, criar novas linhas históricas, alterar o curso da evolução, reescrever vidas inteiras, tudo sem deixar vestígios perceptíveis. Mas por que alguém faria isso? Alguns teóricos especulam que tais edições poderiam servir para evitar catástrofes globais. Talvez existam versões do nosso mundo que caminharam rumo à extinção, e pequenas alterações tenham sido feitas para nos conduzir por uma rota mais segura. Se isso for verdade, então a história humana pode ser uma sequência de correções silenciosas, ajustes finos feitos para impedir o colapso da civilização. Outros acreditam em algo mais sombrio, que essas edições servem a interesses específicos. O controle da realidade permitiria manipular sociedades, direcionar eventos políticos, moldar culturas e conduzir a humanidade por trilhas predeterminadas. Em vez de livre-arbítrio, viveríamos dentro de um roteiro invisível, escrito por inteligências que jamais conheceremos. Curiosamente, certas descobertas científicas parecem reforçar essa possibilidade. Experimentos mostram que o simples ato de observar uma partícula altera seu comportamento. A realidade, no nível quântico, parece depender da consciência do observador. Isso levanta uma hipótese ainda mais inquietante. Talvez a consciência seja a chave para acessar, modificar ou navegar entre realidades. Alguns pesquisadores sugerem que a mente humana funciona como um sintonizador dimensional, capaz de colapsar probabilidades e escolher caminhos no multiverso. Se isso for verdade, então nossas decisões não apenas determinam nosso futuro, mas literalmente selecionam
a realidade em que passaremos a existir. Nesse cenário, a edição da realidade poderia ser feita não apenas por entidades externas, mas também em escala mínima por nós mesmos, menos ainda que de forma inconsciente. Isso explicaria experiências estranhas relatadas por pessoas ao redor do mundo, sensações de déjà vu intensas, lembranças de eventos que não aconteceram, mudanças súbitas de trajetória de vida após sonhos vívidos, intuições inexplicáveis que levam a decisões salvadoras. Talvez, nesses momentos, nossa consciência esteja saltando entre linhas do multiverso. No entanto, se essa habilidade existir, é provável que existam tecnologias capazes de amplificá-la. Civilizações extremamente avançadas poderiam desenvolver meios de observar, selecionar e editar universos inteiros. Para elas, realidades seriam como páginas de um livro facilmente substituíveis. Essa hipótese transforma completamente nossa visão da existência. O tempo deixaria de ser uma linha rígida e passaria a ser um campo maleável de possibilidades. Passado, presente e futuro seriam apenas estados transitórios dentro de uma estrutura muito maior. Alterar o passado não criaria paradoxos, mas simplesmente deslocaria a consciência para outra ramificação do multiverso. Essa ideia também lança nova luz sobre alguns dos maiores mistérios da física. O ajuste fino das constantes universais, por exemplo, sempre intrigou os cientistas. Pequenas variações nessas constantes tornariam o universo incapaz de sustentar a vida. Por que então elas parecem tão perfeitamente calibradas? Alguns acreditam que isso seja resultado de uma seleção cósmica. Realidades que não funcionam são descartadas, enquanto aquelas capazes de gerar estruturas complexas são preservadas. Se isso for verdade, nosso universo pode ser apenas uma versão otimizada entre incontáveis tentativas fracassadas. Um protótipo bem-sucedido em um laboratório cósmico inimaginavelmente vasto. Mas há uma implicação ainda mais profunda. Se realidades podem ser editadas, então o conceito de verdade absoluta se torna frágil. O que chamamos de história pode ser apenas a versão mais recente de um arquivo constantemente reescrito. Memórias, registros e evidências poderiam ser alterados de forma tão sutil que ninguém jamais perceberia. Isso significa que civilizações inteiras poderiam ter sido apagadas, guerras eliminadas, tecnologias suprimidas, descobertas esquecidas, tudo isso sem deixar vestígios. Nosso passado poderia ser apenas uma narrativa cuidadosamente moldada. Alguns pesquisadores apontam anomalias arqueológicas, mapas antigos impossíveis, construções avançadas para sua época e conhecimentos astronômicos extremamente precisos, como possíveis indícios de edições históricas, seriam restos de versões anteriores da realidade. Fragmentos que escaparam da reprogramação completa. Se isso soa perturbador, talvez seja ainda mais assustador pensar no futuro. Se alguém controla o multiverso, então nosso destino pode já estar traçado. Ou, alternativamente, pode estar sendo constantemente recalculado, ajustado e modificado conforme novas variáveis surgem. No entanto, há também uma interpretação mais esperançosa. Talvez não exista um controlador central, mas um sistema natural de autorregulação do próprio cosmos. Um mecanismo pelo qual o universo corrige seus próprios erros, mantendo o equilíbrio entre ordem e caos. Nesse cenário, as edições seriam automáticas, parte do funcionamento profundo da realidade. Seja como for, a ideia do multiverso controlado nos obriga a repensar tudo o que acreditamos sobre existência, identidade e livre-arbítrio. Talvez sejamos mais do que simples observadores passivos. Talvez cada escolha nossa reverbere através de múltiplas realidades, moldando versões incontáveis de nós mesmos. E talvez, em algum nível profundo, sejamos também editores da própria realidade, menos ainda que não saibamos disso. No fim, a pergunta que permanece não é apenas se alguém pode editar universos, mas se estamos prontos para aceitar que nossa realidade pode não ser definitiva, que tudo o que vivemos pode ser apenas uma versão temporária de algo muito maior, mais complexo e mais misterioso do que jamais fomos capazes de imaginar. Talvez o multiverso não seja apenas um conjunto infinito de mundos paralelos, mas um gigantesco sistema vivo, onde realidades nascem, se transformam, se fundem e desaparecem. Um cosmos dinâmico, em constante reescrita. E se isso for verdade, então cada momento que vivemos pode ser muito mais precioso do que pensamos, pois pode ser único e irrepetível e parte de uma edição da existência que jamais voltará a se repetir da mesma forma.